Agora, agora sim, Nuno, penso que estamos já em direto no Facebook. Muito boa tarde, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para conversarmos aqui um bocadinho sobre aquilo que é o teu trabalho, o trabalho da Created e aquilo que fizeste no início desta pandemia, a app mais próxima, uma app que visa um pouco contribuir para a prevenção, para a detecção precoce de casos de Covid-19 nas residências de idosos e em outro tipo de estabelecimentos, nas estruturas residenciais para idosos, assim é o nome mais adequado, e noutro tipo de estabelecimentos. E começava por te agradecer a tua presença, para pedir um pouco que te apresentasses. És um eburense que está em Lisboa já há um par de anos, há alguns anos, que és agora também o CEO desta empresa que tem um grande potencial e que tem já uma equipa muito grande, um conjunto de projetos. Gostava de perguntar quem é neste momento o Nuno Guerra, o que é que o Nuno Guerra está a fazer e depois que passasses um bocadinho também para apresentar aquilo que é a plataforma mais próxima. Olha, é assim, antes de mais, o Nuno Guerra é um ser humano de raízes profundamente alentejanas. Portanto, nasci em Évora, estudei em Évora até aos 18 anos, vim para Lisboa estudar para o técnico. Depois, com aquela ideia algo romântica que tive, voltei para o Alentejo, tive um ano a trabalhar no Alentejo, na Fundação Alentejo, um desafio muito interessante com uma pessoa que estudou na área de inteligência artificial e que se deparou com uma realidade da maior escola de formação profissional do país, que tinha cerca de 1000 alunos, 7 polos dispersos pela região Alentejo, e na altura, porque já lá vão alguns anos, mais de 25, quando eu vim para o técnico e depois quando voltei para Évora, deparei-me com uma realidade em que ainda não havia infraestruturação de internet, por exemplo, nos vários polos, e portanto houve aí um desafio muito interessante noutra área, portanto mais uma área de infraestruturas, de organização de trabalho, um parque de informática de 350 máquinas. Foi um desafio muito giro, mas que se esgotou, por assim dizer, ao final de um ano, portanto também com uma iniciativa desde logo naquilo que na altura se chamava um ninho de empresas, agora os nomes são outros, mas há 20 anos eram ninhos de empresas. Portanto, onde nós lançámos uma área de empreendedorismo e onde conseguimos fazer uma série de projetos interessantes, mas rapidamente percebi que os desafios que pretendia requeriam na altura a presença noutra localização geográfica, neste caso em Lisboa, porque efetivamente em Évora o mercado era muito curto, por assim dizer, do ponto de vista de tecnologias. Felizmente hoje as coisas estão diferentes e evoluíram e nós próprios já temos também aí presença no Evratech e presença também em Évora. Portanto, vim para Lisboa, estive no mercado da consultoria, rapidamente decidi lançar-me numa iniciativa com um conjunto de amigos, lançámos a Create em 2001, portanto já estamos quase a fazer 20 anos. E o mais relevante aqui é como é que surge, como é que nós damos este salto de uma empresa que trabalha com o Continente Online, com a Vorten, com BPINet Empresas, sistemas críticos, portanto, de suporte ao negócio dos nossos clientes, e como é que vimos aqui parar, por assim dizer, uma aplicação para lares, residências e outras instituições de apoio a idosos. E isto tem a ver assim, com uma outra iniciativa em que eu estou envolvido. Eu sou membro do board da Entrepreneur Organization Network em Portugal, que é uma rede de empreendedores que a nível mundial conta com cerca de 14.000 empresários, donos de empresas, que vão desde empresas pequenas e insignificantes como a Create até donos de empresas como a Trivago ou como outras empresas que toda a gente conhece no mercado. E quando nós começámos a ter informação através da IEO Internacional daquilo que ia ser o impacto da pandemia de Covid, porque tivemos estudos em final de janeiro, inícios de fevereiro, daquilo que estava a ser o impacto no mercado chinês,
da pandemia, eu aquilo que fiz foi disponibilizei-me junto de algumas pessoas que conhecia no setor, inicialmente no setor da saúde, para perceber como é que nós podíamos ajudar a fazer face ao enorme desafio que aí vinha. Uhum. E, efetivamente, contactei algumas pessoas conhecidas, primeiro até numa ótica de perceber até que ponto é que nós poderíamos, através desta rede internacional que tem empresas de múltiplos setores, portanto não tem empresas só do setor da tecnologia, mas tem empresas de variados setores, como é que nós poderíamos ajudar num tema que era a dificuldade de encontrar materiais, portanto, em particular, equipamentos de proteção individual que não existiam na altura em Portugal e que estava muito difícil conseguir angariar esse tipo de materiais. E, portanto, estabeleci o contacto com algumas pessoas. Inicialmente, até aquilo que eu pensava era que haveria dificuldade em equipamentos mais pesados, portanto, numa ótica de ventiladores, por exemplo, e apercebi-me que havia dificuldades em muitos equipamentos, desde batas de proteção até máscaras, até luvas, até uma série de coisas. Portanto, aquilo que eu fiz foi ativar a rede internacional da IEO, no sentido de obter alternativas, contactos alternativos noutras geografias, que nos pudessem ajudar a chegar mais rapidamente a produtores deste tipo de materiais. No âmbito dessas conversas, apercebi-me também de outro tipo de necessidades, e já lá vamos, e foi através dessas necessidades que chegámos efetivamente à AP. Envolvi-me também numa outra iniciativa que é bastante conhecida, que é o Tech for Covid, portanto, de pessoas na área das tecnologias que se colocaram ao dispor da comunidade para ajudar neste tema, e nessa iniciativa, efetivamente, envolvi-me num projeto específico que tem a ver com o seguinte: ouvimos todos falar muito de impressão 3D de viseiras, mas a impressão 3D de viseiras é um processo moroso de produção, portanto, cada viseira demora 1 minuto e tal a imprimir. É um processo cujo nível de qualidade associado não é tão bom, por assim dizer, como materiais de produção industrial. Uhum. Portanto, aquilo que eu fiz aí foi ajudar a fazer a ponte entre entidades do setor da saúde e entidades da produção industrial, para rapidamente, com os moldes que já existiam em termos internacionais, conseguirmos passar à produção industrial de viseiras. E graças à fantástica atitude do Grupo Simoldes e da APIMA, a Associação Portuguesa de Industriais de Madeira, que decidiram conjuntamente oferecer 200.000 viseiras a Portugal, vamos dizer assim, a hospitais, a entidades no setor da saúde e no setor social em Portugal. Conseguimos passar para um processo de produção industrializada, em que, em vez de se demorar 1 minuto e meio a produzir cada viseira, se passou a demorar menos de 30 segundos a produzir cada par de viseiras. Portanto, há um débito de 2 viseiras a cada 30 segundos. E, para além disso, em vez das viseiras serem produzidas hoje com frentes em acetato, que foi aquilo com que se começou a produzir as viseiras, neste momento elas são produzidas com policarbonato, portanto, com uma durabilidade e uma capacidade de reutilização muito significativa. E, portanto, esses dois processos foram dois processos em que eu me envolvi enquanto empresário, mas muito numa ótica de dar o meu contributo, pondo as pessoas a falar e ajudando a melhorar o produto e garantindo, por exemplo, que as viseiras, havia uma alternativa com da viseira que tinha uma proteção superior para as equipas de cuidados intensivos, porque quando estão a entubar ou a desentubar os utentes, têm maior risco de contaminação mesmo pela parte superior da viseira, enquanto que um médico que está a atender, por exemplo, um utente no hospital não tem esse tipo de riscos, e, portanto, ir a esse nível de especificidades. Em conversas com os profissionais de saúde, e em particular também com a equipa do Hospital do Espírito Santo de Évora, a quem agradeço, na pessoa do Dr. Luís Cavaco, que foi incansável neste processo e super disponível, e também da equipa médica, nomeadamente a equipa de especialidades médicas, e a doutora Teresa Cardoso também da equipa de pneumologia. Em resumo, aquilo que acontece é, eu tenho 2 filhos, o João e a Beatriz, e por acaso, quer um quer outro, têm problemas respiratórios. Portanto, o João tem asma, a Beatriz fez 3 bronquiolites pouco depois de ter nascido,
Na terceira vez que fez uma bronquiolite, fez uma atelectasia, que basicamente é o pulmão colapsou parcialmente e ficou com uma hiperreatividade brônquica multifatorial. Foi acompanhada em imunoalergologia na Estefânia durante uma série de anos, teve alta por volta dos 7 anos de idade, e durante esse período fez algumas pneumonias, algumas delas assintomáticas. E, portanto, eu vi-me na necessidade de comprar um oxímetro para monitorizar essas situações, e aprendi a conviver com essa realidade, por assim dizer, e a monitorizar proativamente a situação de saúde dela em casa. E como ouvia várias vezes os profissionais de saúde a falarem sobre a dificuldade que é diagnosticar precocemente as situações de Covid, isto porque um teste, não um teste serológico, mas um teste mesmo Covid, custa à volta de 80 euros a unidade neste momento, há mais barato, mais caro, mas em média 60, 80 euros a unidade. Nós temos 100 mil utentes nos lares de idosos espalhados pelo país, em mais de 2.500 herpes. Isto para além de outro tipo de estruturas que possam não estar, por assim dizer, neste radar formal. E se nós fizermos a conta ao que é o investimento para testar massivamente estes utentes, e ao facto de eu testar hoje um utente não quer dizer que ele daqui a 3 ou 4 ou 5 dias não esteja doente com Covid novamente, isto levanta aqui um desafio que é enorme. Como simultaneamente eu ouvia as pessoas referirem várias vezes que a maior complicação por Covid e aquilo que levava na maior parte dos casos a situações mais complexas eram as pneumonias bilaterais, basicamente juntei uma coisa à outra e perguntei-me, mas é assim, para detectar uma pneumonia eu já sei fazer isso. E eu com um oxímetro consigo, com relativa facilidade, perceber e com uma taxa de sucesso muito grande, quando uma pessoa está com determinado quadro em termos de oxigenação, a menos que tenha uma patologia prévia, ela está a fazer uma infecção respiratória, mais grave ou menos grave, mas está a fazer uma infecção respiratória. E, portanto, acontecendo isto, questionei a equipa médica do Hospital do Espírito Santo de Évora, disse sim, efetivamente é uma ideia muito interessante, mas o desafio que nós temos é, os doentes chegam-nos cá doentes. Eles não chegam cá utentes, chegam cá doentes. E, portanto, não é o hospital que consegue fazer isto. E o hospital é tutelado pelo Ministério da Saúde, as herpes são tuteladas pela Segurança Social. Ok, tudo bem. Sim, falamos com a Segurança Social. Há aqui uma coisa que é uma coisa da natureza do empreendedor e do empresário, que é assim, para nós um problema é um desafio e é uma potencial solução. Portanto, assim, sim, é normal que o hospital não endurece o desafio, mas com quem é que nós temos que falar? Ok, temos que falar com a Segurança Social. Então, qual é que é o contacto da pessoa da Segurança Social? E chegámos ao Dr. Zé Ramalho, da Segurança Social de Évora, com quem falámos, e ele disse, sim, efetivamente a tutela, por assim dizer, dos licenciamentos é da Segurança Social. Mas não somos nós que gerimos e administramos as herpes. Portanto, são entidades, são IPSS, são entidades autónomas. E, portanto, nós aqui podemos ajudar-vos a estabelecer o contacto, mas terão que ser as entidades a quererem, entre aspas, avançar com o processo. E, efetivamente, agilizámos o contacto com a União de Misericórdias, com o Secretariado Regional de Évora, no caso, o Manuel Galante, com o Tiago Balroado, da União Distrital de IPSS, e com o Maria João, da FENACERS e da Confcup. Marcámos uma conversa, isto tudo, já agora, tudo feito virtualmente, portanto, tudo online. Nós ainda não nos reunimos nunca presencialmente, ok? Só por mera curiosidade e para também ver a mudança que implicou a pandemia nos hábitos das organizações. E, efetivamente, marcámos uma conversa, falámos, a questão depois era, ok, mas como é que nós fazemos? Porque nós até podemos... Primeiro, não temos oxímetros, né? E agora não há materiais, em Portugal não há oxímetros e não sabem quando é que entregam, por aí adiante. Segundo, mesmo que nos deem o oxímetro, nós temos herpes, onde temos médico e temos enfermeiro, mas também temos entidades que não têm sequer um enfermeiro ou um médico que os apoie. Portanto, tem lá pessoas que não têm grande formação. Mais um desafio. Ok, então como é que fazemos? E aí entrou, efetivamente, o que é que nós, enquanto Create, podíamos fazer. Assim, nós sabemos fazer aplicações, é o nosso dia-a-dia. E que tal se nós fizéssemos uma aplicação com um algoritmo que permitisse
recomendar uma ação em função das medidas feitas a cada um dos utentes. Ok, e quem é que nos pode ajudar com o algoritmo? Voltámos a contactar o Hospital Distrital de Évora e houve total disponibilidade para nos ajudar a definir esse algoritmo em termos de aplicação. Nós avançámos, a equipa da Create mobilizou-se para desenvolver a aplicação em tempo recorde, desenvolvemos a aplicação, também tivemos contactos aí ao nível regional de perceber onde é que poderíamos disponibilizar a aplicação às entidades, porque isto nasceu ao nível do distrito de Évora, porque eu pensei, sou de Évora, vamos ajudar pelo menos o nosso distrito que estava felizmente e continua numa situação muito positiva do ponto de vista de número de casos, mas vamos ajudar a que a situação se mantenha positiva. E, portanto, aquilo que eu pensei foi, ok, vamos avançar com isto a nível de Évora, que também era onde eu tinha mais facilidade em termos de contacto, e avançámos para a implementação da aplicação e, em simultâneo e em paralelo, havia outro tema que não havia oxímetros. Eu estabeleci alguns contactos a nível nacional, com farmácias, com a ANF, com distribuidores farmacêuticos, e não havia garantias de conseguirem fazer o fornecimento de oxímetros em tempo útil. Como, felizmente, já tinha a experiência de ter ajudado no encontrar de alternativas de fornecimento para Portugal do ponto de vista de materiais de proteção, consegui fazer uma encomenda de oxímetros em Xangai, consegui que elas chegassem 8 dias úteis a Portugal, que fosse desalfanegada em 27 minutos e felizmente chegaram 200 oxímetros. E as contas que foram feitas na altura temos 100 e qualquer coisa instituições a nível do distrito de Évora, portanto não tínhamos ainda um levantamento de quem é que tinha oxímetros, quem é que não tinha, e aquilo que fizemos foi, ok, vamos encomendar 200, pelo menos as instituições do distrito de Évora garantidamente, se quiserem, poderão ter a capacidade de monitorizar os seus utentes. Fizemos essa encomenda, chegaram os oxímetros, começámos a articulação com o Secretariado Regional da União de Misericórdias e com a União Distrital de IPSS e com a FENACERS e com o FCUP a diagnosticar as necessidades, e começámos também com a ajuda que foi incansável da Federação Distrital dos Bombeiros de Évora a fazer a distribuição junto dos lares que necessitavam. Instituição essa a quem felizmente já tínhamos conseguido também dar uma ajuda, porque conseguimos que fossem quer para o Hospital Distrital de Évora, quer para as várias corporações do Distrito de Évora, viseiras produzidas na outra iniciativa de forma gratuita pela Simoldes e pela APIMA, portanto aqui tudo de uma forma muito ágil. Os bombeiros, como se deslocam muito entre as ERPs e o hospital para efeitos de isso mesmo, nós pedimos a ajuda do hospital, que depois dávamos indicação qual é que era a entidade, e quando os bombeiros iam a essa entidade, fossem de Reguengos ou fossem do Vimieiro ou do que fosse, quando lá iam buscar e levavam para a entidade em causa, e portanto montámos esse processo assim no distrito de Évora. Entretanto, começou a haver um passa-palavra e nós começámos a ter a pressão e a receber e-mails. Sim, inicialmente nem tínhamos pensado fazer um site, depois acabámos por lançar um site para comunicar o projeto, que se chama maispróximo.pt. Criámos uma página no Facebook também para dar visibilidade, porque estávamos a receber, e eu próprio estava a receber muitas mensagens através de LinkedIn e de Facebook a perguntar, olha, eu ouvi dizer, como é que podemos fazer, como é que não podemos, e portanto lançámos em 3 dias, metemos um site no ar e começámos a comunicar junto do público em geral, por assim dizer. Depois o que é que acontece a seguir? As pessoas começam a mostrar interesse em ter acesso à aplicação, e nós que tínhamos pensado a solução numa ótica de ser encaminhada, por assim dizer, para o mercado através das uniões distritais e dos secretariados regionais das Misericórdias, começamos a ter pedidos do país todo para terem acesso à aplicação. E o que é que nós fizemos? Mais uma vez, em tempo recorde, criámos um modelo de autorregistro das instituições, e hoje, através do site, qualquer ERP pode registar a sua própria instituição e, portanto, se já tiver um oxímetro e tiver interesse, pode registar a sua instituição, começar a monitorizar os seus utentes de forma autónoma. Okay? Mas o que é que foi necessário para darmos este salto? É que nós que inicialmente tínhamos pensado lançar a solução ao nível do Distrito de Évora, e as entidades ao nível do distrito disponibilizaram-se, e, portanto, houve contactos com a comunidade intermunicipal, no sentido de, se fosse necessário, instalar na infraestrutura deles a solução por aí adiante. Vimos numa realidade em que
Agora estão-nos a pedir isto do país todo, não faz sentido, entre aspas, Évora ficar a alojar uma solução que vai servir o país todo. Como a solução estava desenvolvida e está sob plataforma OutSystems, aquilo que fizemos foi desafiarmos a própria OutSystems a ceder uma infraestrutura que nos permitisse escalar. Porque se nós tivéssemos que estar a ter custos de licenciamento para este efeito, estávamos a bloquear, por assim dizer, o acesso efetivo das entidades à solução. A OutSystems disponibilizou-se desde a primeira hora também para ajudar, disponibilizou uma infraestrutura de forma gratuita, garantindo que ela suportaria, se necessário, o crescimento até às 2.500 ERPs do país todo, e nós fizemos um sistema de autorregistro e neste momento podemos escalar à medida daquilo que são as necessidades das ERPs do país todo. E quando digo ERPs, não são só ERPs. As ERPs são entidades residenciais, mas pode haver, por exemplo, uma entidade que tem um serviço de apoio domiciliário e que presta apoio domiciliário a 20, 30, 50 pessoas e que também pode querer monitorizar proativamente esses utentes, por exemplo, quando lhe vai levar a comida ou quando lhe vai fazer os cuidados de higiene ou o que seja. E em termos práticos, conseguimos, graças a esta energia multidisciplinar de múltiplas entidades, em tempo recorde, criar uma estrutura que permite a qualquer entidade monitorizar proativamente os seus utentes. E o que é que resulta dessa monitorização proativa? Basicamente uma recomendação. E a recomendação pode ser a 3 níveis. Ou o utente está bem, não precisa de qualquer tipo de cuidado, ou o utente necessita de atenção, mas não de encaminhamento médico, isto é, eu preciso de que o enfermeiro que me apoie ou que o médico que me apoie, no caso de eu ser uma ERP, tome atenção ao caso daquele utente, mas eu não preciso do encaminhar, ou numa situação mais grave, eu preciso do encaminhar para um serviço de saúde e, portanto, faço uma chamada para a Saúde 24, dou informação adicional e depois sou encaminhado ou para um centro de saúde ou para onde for, ok? Assim, o mais fantástico neste processo todo é que nós depois, de forma orgânica, vimos o quê? Vimos, por exemplo, entidades no Distrito de Beja, a ajuda da Federação Distrital dos Bombeiros de Beja também, entidades em todos os distritos do território continental nós temos hoje ERPs registadas na plataforma. Dizes-me assim, não conheço quem são, não conheço o que fazem, só lhes tenho a agradecer o trabalho que fazem junto dos idosos, que são, no fundo, como eu dizia em várias conversas que tive, assim, nós ou temos pessoas de família que já tiveram num lar, numa instituição, ou tivemos, ou vamos ter, ou nós próprios vamos lá chegar. E, portanto, isto é uma realidade que pode haver pessoas que vêm de uma forma relativamente distante. Eu, por exemplo, hoje tenho o privilégio de os meus pais serem ambos vivos e estarem bem, e estarem autónomos, e estarem na sua casa, e por acaso não tenho nenhuma pessoa que esteja próxima, que esteja institucionalizada, por assim dizer, numa ERP. Já tive situações dessas na família no passado e provavelmente terei no futuro. E, portanto, o trabalho e o desafio que foi para estas pessoas perante uma pandemia, algo completamente novo, que ninguém sabia muito bem e ainda hoje sabem-se algumas coisas, mas não se sabe tudo daquilo que está a acontecer, foram esses profissionais que tiveram que ficar na frente, por assim dizer, com situações muito desafiantes. Assim, nós temos situações, por exemplo, de ERPs que têm dezenas de utentes com Covid e que tiveram que pedir ajuda porque só tinham um oxímetro na ERP e se tivessem um único oxímetro para fazer monitorização a utentes com Covid e sem Covid, estavam a aumentar brutalmente o risco de contaminação, apesar de terem o cuidado de desinfecção do oxímetro. E temos outras instituições que não sabiam o que era um oxímetro. E, portanto, nós produzimos uma brochura informativa, fizemos uma série de eventos online, portanto, mais uma vez, tudo online, para ajudar, sensibilizar, montámos um serviço de suporte, portanto, para que as pessoas, quando precisam de ajuda, mandam-nos um e-mail com as questões, nós contactamos, respondemos. Diz assim, porquê? Porque nós somos uns privilegiados e sentimos-nos na obrigação e é também um prazer podermos ajudar, porque assim, nós somos uma empresa de tecnologia, felizmente atuamos num mercado que aumentou e não diminuiu. Assim, eu vou partilhar dados públicos. Assim, foi público
o crescimento enorme que houve nas plataformas online, quer da Vorten, quer do continente, e, portanto, as necessidades do nosso tipo de serviços aumentaram, não diminuíram. Felizmente, nós estamos a contratar e estamos a crescer. E há uma vontade essa de ser uma certa tendência, forma... não é? E essa vai ser uma tendência Sim, muito... certo. E há aqui uma vontade de fazer um bocadinho o give back, não é? Como é que nós podemos dar um pouco de nós e ajudar os outros? Nós, felizmente, fechámos a porta dos escritórios, temos toda a gente a trabalhar remotamente. Hoje permitimos que as pessoas, se quiserem, vão ao escritório, mas a maior parte das pessoas continua confortavelmente a trabalhar remotamente e sem que nós tenhamos qualquer tipo de perda de produtividade. As pessoas estão mais seguras, as pessoas, muitas delas têm os filhos em casa, precisam de os acompanhar, portanto, é mais conveniente para toda a gente. E nós ficamos mais realizados. Diz assim, foi o projeto mais desafiante, provavelmente, que tivemos este ano, mas também um daqueles projetos que se mede por intangíveis, não é? É muito interessante ver, eu por uma questão de reserva de informação não vou estar aqui a partilhar nomes concretos de instituições, mas é muito interessante pensar que numa pequena aldeia do Alentejo, do Ribatejo ou de Trás-os-Montes, há pessoas que podiam ser o nosso avô, a nossa avó, que têm melhores cuidados e melhor monitorização com este pequeno gesto que nós fizemos e graças ao enorme empenho dos profissionais que estão no terreno, porque há profissionais, eu partilhei números, não partilhei instituições, mas há instituições que com um profissional, 2 profissionais, já fizeram milhares de monitorizações desde há 2 meses, milhares, e que garantem que se houver uma situação de infecção respiratória, ela é detectada precocemente. E já agora, um dos feedbacks que nós temos é que isso é bom, não só para o Covid, mas também para... Isso mesmo. Exatamente. É isso que eu te ia dizer, porque... bem, já, muito obrigado, Nuno, por este primeiro apresentação, que é de facto fantástico aquilo que foi feito num período de tempo muito curto. Tu não referiste exatamente quanto tempo demorou, mas isto terá demorado, imagino que um mês, mas não se dá nem tanto a concretizar tudo isto. Depois, obviamente, que vai tendo a sua evolução. Mas é de facto fantástico a mobilização e essa acho que foi também uma da aprendizagem que nós tivemos durante esta pandemia, foi a capacidade das pessoas se relacionarem e de se ajudarem neste período tão difícil, de encontrarem soluções. E tu aí referiste, falaste com a Segurança Social, falaste com o hospital, falaste com os bombeiros, falaste com outras estruturas, com as IPSs, enfim. Mas ia dizer precisamente isso, que esta solução que desenvolveram é muito importante para a questão que estamos a viver presencialmente da pandemia de Covid, mas tudo o que são doenças respiratórias e que tradicionalmente têm uma taxa de mortalidade muito grande naquilo que são as pessoas mais idosas e que as pessoas estão institucionalizadas, vai ser também muito útil nessa prevenção, correto? Sim. Assim, mais uma vez, por acaso, eu tenho uma experiência de uma pessoa que me é próxima, que infelizmente faleceu, quer o pai, quer a mãe dessa pessoa, no prazo de um mês, de infecção respiratória bacteriana, num lar. E nas duas situações, uma situação relativamente silenciosa, por assim dizer. Portanto, quando as pessoas detectaram as situações, já eram situações muito, muito graves. E, efetivamente, aquilo que nós verificamos é que, como as pessoas nos lares estão prostradas, estão acamadas, têm pouca atividade física, é difícil, aquilo que nós dizemos, olha, cansa-se a subir as escadas. Eles não sobem escadas, muitos deles. Cansa-se a correr, eles não correm. Cansa-se a fazer qualquer coisa. Se a pessoa não tem atividade, o sinal, ou um dos sinais que existe muitas das vezes, que é o cansaço, não aparece. Depois, se a pessoa, adicionalmente, não tem tosse e não tem expectoração,
que tende a agravar a situação da infecção respiratória, porque se a pessoa não tem expectoração, na prática está a acumular secreções, mas quanto menos sintomatologia tem, mais grave se torna a situação e menos detectável é. E daí o facto de, com uma monitorização proativa dos níveis de saturação sanguínea, assim, a pessoa não fica do dia 0 para o dia 1 numa situação crítica. Mas se passar uma semana, já pode desenvolver uma infecção respiratória com um nível de gravidade maior. Portanto, um dos desafios que nós estamos a lançar às instituições é que incluam nos seus planos de monitorização dos utentes, tal como fazem outro tipo de monitorizações, a tensão arterial ou outra medida qualquer, a glicose, que incluam proativamente a monitorização dos níveis de oxigenação. Porque vai servir não apenas agora para os temas do Covid, mas também para o futuro, para diminuir, por exemplo, a letalidade em situações de gripe ou a letalidade em situações de infecção respiratória de índole bacteriana com outras origens. Não é? Claro. É realmente fantástico. E esse conjunto de instituições que já estão neste momento registadas, como disseste, é de norte a sul do país, mas com maior incidência aqui no Distrito de Évora, que aliás é um território, um excelente espaço para desenvolver piloto, vá lá, não é? Pela sua dimensão, pela sua proximidade não geográfica, mas institucional, onde as pessoas se conhecem facilmente, onde é facilmente implementável, e foi esse talvez também uma das suas ideias. Conhecias o território, tinhas obviamente aquilo que era a paixão e o sentimento, não é, pelo território, como todos nós que aqui vivemos temos, mas também tem essa facilidade. Isso também é importante para lançar um novo produto ou um novo serviço, como é o caso. Sim, eu vou dizer assim, este processo foi um processo cheio de surpresas, por assim dizer, não é? Porque, efetivamente, nós quando arrancámos numa ótica de ter instituições a nível do distrito de Évora, como digo, através da União de Misericórdias, através da União Distrital de IPSS, mas hoje, se nós virmos, e foi de certa forma uma surpresa, nós temos instituições desde Caminha até ao Algarve, e desde Caminha até Faro, e desde do Estoril até Barrancos quase, não? quase Barrancos, isso mesmo. Portanto, e diz assim, eu nunca pensei que fosse possível, por assim dizer, chegar de forma tão rápida e tão ágil a estas instituições. O maior desafio que nós temos agora é continuar a dar o apoio a estas instituições e pensar o futuro. Isto porquê? Porque também com total pragmatismo nós fizemos isto. Portanto, já agora, eu comprei a título pessoal os 200 oxímetros, nem foi sequer a Create que o fez, porque isso levantaria uma série de outras questões processuais. Portanto, eu fiz uma doação e uma compra a título pessoal dos oxímetros. A Create desenvolveu graciosamente a aplicação, mas diz assim, nós não somos uma empresa do setor social, nós não somos conhecedores aprofundados do setor social e, portanto, um dos grandes desafios que nós temos pensando no futuro é como é que vamos ajudar a que este processo continue numa ótica de futuro, seja agora nos próximos meses, seja num futuro mais longínquo, continuando a alargar a presença deste tipo de cuidado ou deste tipo de atenção a mais herpes pelo país. Não é? E esses contactos que tens tido também a nível do setor do Estado desconcentrado, no caso, permite também ter a perspectiva de poder vir a ser considerado uma política pública, ou seja, de redução, obviamente, de custos, de melhoria daquilo que é a qualidade de vida das pessoas. Existe alguma boa perspectiva sobre esse... Henrique, eu vou dizer o seguinte, é assim, eu tenho um enorme respeito e um enorme agradecimento com quem, nos serviços públicos, em particular no setor da saúde, porque esses, efetivamente, públicos,
e também no setor social têm estado a endereçar estes enormes desafios, mas diria assim, esse desafio ainda não está endereçado. Porquê? Porque as próprias instituições têm enormes desafios para suportar os custos da pandemia no que diz respeito a terem profissionais, terem equipas a trabalhar em espelho, terem capacidade de adquirir material de proteção, por aí adiante, desinfetantes. Portanto, o incremento de custos é significativo. E depois há as questões contratuais, não é? Os contratos com o Estado, o que é que prevêem ou não prevêem, se se renegociam ou se não se renegociam, e diria assim, não é o nosso métier. Okay? Eu diria que o nosso contributo foi com o distanciamento de quem não pertence ao setor, pôr as pessoas a falar, criar as sinergias, desenvolver a aplicação. Não há oxímetros, a gente compra e oferece. Não se sabe como é que se há de fazer a monitorização através dos oxímetros. A gente cria um algoritmo e depois uma brochura e um manual. E, fazemos o que for preciso, por assim dizer. Agora, na parte, perdoa uma expressão, formal, precisamos de ajuda para perceber como é que podemos ajudar. Nuno, e tu que estás envolvido também no movimento Tech for Covid, aliás, que o porta-voz também já esteve aqui também numa destas nossas conversas, esse vai ser um desafio também que se vai colocar a um conjunto de outras soluções que já foram desenvolvidas, não é? Porque, de facto, houve esta resposta àquilo que foi um desafio muito rápido, e acho que Portugal nesse aspecto foi incrível, a quantidade de soluções e de mobilização que existiu nos diferentes setores para conseguir rapidamente encontrar respostas. E agora existe todo este conjunto de estruturas que foram bem conseguidas, que agora é um outro desafio para os empreendedores que... Sim, eu vou-te dizer, assim, no que diz respeito às iniciativas do Tech for Covid, eu não as conheço todas, eu envolvi-me especificamente nesta iniciativa que te disse. Sei que o desafio, do meu ponto de vista, o primeiro desafio que existe é que muitas das empresas, e é o caso da Create, é o caso da Simoldes em concreto, que eu sei, porque tenho falado a miúdo com eles, entraram nisto para dar. E, portanto, a Simoldes ofereceu 200 mil viseiras. Certo. Aquilo que eu gostaria era que essa fosse uma oportunidade, por exemplo, para a Simoldes criar uma linha de produto, eventualmente, para continuar a fornecer internacionalmente esse produto. Mas aí colocam-se uma série de outros desafios e que têm muito a ver com a agilidade das estruturas para se adaptarem a estes novos tempos. Porque eu não estive minimamente envolvido nessa iniciativa, mas todos ouvimos nas notícias que começaram a ser produzidas jaracatoas no Algarve há um mês e meio, 2 meses. Foram testadas milhares de pessoas usando essas jaracatoas, que foram oferecidas, mas que ainda não eram um produto licenciado em termos médicos, certo? Eu não sei se à data de hoje ele já está licenciado, mas há coisa de uma semana ou duas ainda não estava. As jaragatoas, os testes, não é? A nossa administração pública, em alguns casos, anda mais lentamente do que a própria sociedade. Eu acho que se calhar não é só a nossa, se calhar é um desafio em termos globais, ok? Mas na visão do empreendedor, eu vou de certa forma desafiar, que assim, cria um grupo do WhatsApp, falem uns com os outros e tentem agilizar a coisa, porque é do interesse de todos. Nós temos um desafio enorme, para conseguir repor a economia nos níveis pré-Covid. E vai demorar muito tempo a conseguirmos fazer isso. Se há setores que não foram quase afetados, ou que ainda não foram, ou outros que já foram, mas vai ser um desafio enorme para muita gente. E, tal como, mais uma vez, veio a público que, a dada altura, o Estado teve que simplificar processos e fazer compras
de formas diferentes daquelas a que estava habituado, porque senão não comprava. Ok? Também, ou nós agilizamos os processos, pomos as equipas a trabalhar de uma forma mais ágil, ou não vamos produzir. Porque se nós só licenciarmos os produtos, quando já toda a gente estiver a produzir, perdeu-se a oportunidade. Claro. E quando eu digo isto, mais uma vez, estou a falar de produção industrial, estou a falar de... Vou-te dar um exemplo. Surgiu uma oportunidade, nestes vários contactos que eu tive através da IEO Internacional, surgiu a oportunidade de trazer uma linha de produção de máscaras FFP2 para Portugal. Não veio. E não veio porquê? Não era por economicamente não ser bom. É porque não havia ninguém que quisesse arriscar, trazer uma linha de produção de FFP2 para Portugal, porque depois era preciso o licenciamento, depois era preciso a autorização, depois era preciso não sei o quê, mas a máquina que já estava a produzir na China as mesmas máscaras que eram certificadas aqui. Mas como o certificado é válido lá, apesar de ser um certificado europeu ou americano, portanto, há as N95, que é o certificado americano, e há depois o certificado europeu equivalente. Portanto, apesar dessas máscaras estarem a ser certificadas na China, se trouxesse essa mesma linha de produção para Portugal, tinha que se recertificar todo o processo em Portugal. Iria demorar tempo suficiente para o negócio deixar de ser interessante. Tempo suficiente, risco suficiente. Diz assim, havia empresários estrangeiros disponíveis para trazer esse investimento para Portugal. Se houvesse um empresário local que estivesse disponível para co-investir, era sinal que o empresário local tinha um conforto com os processos. Mas não houve quem quisesse agarrar no tema. Diz assim, são desafios, eu vou dizer assim, são desafios. A agilidade é um tema que ganhou, assim, se nós pensarmos no ensino, quantos professores é que diziam que não conseguiam dar aulas utilizando tecnologias remotas? E quantos é que eles estão a dar? Portanto, há aqui um mismatch entre aqueles que diziam... Pronto, eu vejo nestes processos uma oportunidade e, portanto, espero que nós consigamos, enquanto sociedade, encarar estes processos como uma oportunidade. E espero também, por exemplo, o ensino é um tema que ainda ninguém sabe como é que vai funcionar em setembro. Eu espero que nós estejamos a preparar os cenários, não é o cenário, é os cenários em função daquilo que acontecer, mas para que a coisa seja ainda melhor do que o que já foi. Acho que correu globalmente de forma positiva, dado muito pouco tempo que houve para preparar as coisas. Mas temos que estar focados a pensar futuro. Esse vai ser certamente outro dos desafios. Nuno, o tempo passou muito rápido, mas ainda tenho aqui pelo menos uma ou duas questões para te fazer. Uma tem a ver com, este já não é no teu primeiro, no teu segundo, pelo menos, projetos de responsabilidade social, porque estiveste também envolvido no outro, que era uma plataforma rede, uma plataforma, há algum tempo atrás, para renascer, erguer, dedicar e envolver os que mais precisam com aqueles que de forma voluntária querem ajudar. Conta-nos lá. Sim, vou dizer assim, foi uma experiência muito interessante que nós tivemos na altura dos fogos em todo o país, e em particular Oliveira do Hospital. Nós lançámos, mais uma vez, da mesma forma que fizemos este projeto, numa iniciativa conjunta entre nós, o Metro de Lisboa e a Câmara de Oliveira do Hospital. Desenvolvemos uma plataforma, basicamente com o intuito de fazer, por assim dizer, um marketplace social, onde tu, que querias doar, dizias o que tinhas para doar, as entidades que precisavam de ajuda diziam aquilo que necessitavam e fazia-se o match entre oferta e procura. Nós tivemos uma lesson learned desse projeto. Foi que era importante haver uma entidade do setor social que liderasse o processo e que andasse com ele para a frente, porque basicamente nem a Create, nem o Metro de Lisboa, nem a Câmara de Oliveira do Hospital são efetivamente entidades deste setor social. Mas como tudo na vida, uma coisa é aquilo que poderíamos aprender, a outra coisa é aquilo que aprendemos. E nós, efetivamente, não aprendemos o suficiente com essa experiência e voltámos a envolvermos este projeto sem ter o conforto de que haveria alguém que levaria o projeto por diante. Portanto, diz assim, espero que consigamos que efetivamente este projeto vá mais adiante
do que esse foi, apesar de ter sido uma iniciativa interessante e útil, mas que se desvaneceu com o tempo, de certa forma, porque foi uma coisa muito focada naquele momento e naquela ajuda, naquela janela temporal, por assim dizer. Aquilo que nós sentimos neste caso foi, como te disse, envolvemos entidades do setor social, portanto, envolvemos o Secretariado Regional da União de Misericórdias, a União Distrital de IPSS, a FENACERS e a CONFCUP, apesar de não termos o conforto, por assim dizer, de haver uma estrutura que queira levar isto por diante no futuro, mas pelo menos as entidades estão envolvidas do lado do setor social e têm essa opção. Portanto, não fizemos a aplicação com o hospital, por assim dizer, e não a lançámos para o mercado, ok? Espero que essa diferença marque a diferença no que diz respeito ao futuro e espero que consigamos monitorizar o sucesso deste projeto, não apenas com as pessoas que detectámos em situação de infecção respiratória por Covid, mas também pelos ganhos que tivemos em saúde ao longo, por detectarmos outro tipo de infecções respiratórias, por inclusão desta prática de monitorização proativa dos níveis de saturação sanguínea. Estou seguro que sim, Nuno. Só dar-te nota que temos aqui imensos comentários dos nossos espectadores, de quem está a assistir, muito satisfeito com aquilo que é a preocupação que tens e que a Creatia tem com os mais idosos, e portanto dar-te essa nota também que depois podes verificar aqui também. Obrigado. Já agora deixo uma nota que é todas as pessoas que queiram contribuir ou que tenham questões, contacto @maisproximo.pt, disponíveis para ajudar naquilo que nos for possível. Eu próprio também, como sabes, não tenho acesso aos comentários e às questões, mas se houver alguma questão que alguém tenha colocado e que me queiras fazer, completamente disponível para responder. Neste momento são apenas comentários, não temos nenhuma questão concreta, mas são comentários de pessoas muito, muito satisfeitas. Nuno, uma última questão, que é mais que uma questão, é mais um comentário teu. Nós, no Centro de Inovação Social, trabalhamos muito com empreendedores e temos esta dimensão também. Aliás, foi curioso referir a OutSystems, que é também a nossa parceira. Nós temos a Cisco, a Dexis e a OutSystems também como parceiros nesta área de inovação social digital, que é um campo que nós queremos desenvolver e que ainda estamos longe daquilo que pretendemos. Mas eu gostava que deixasses um conselho para os empreendedores que também estão a assistir, porque este processo, como já disseste, lições aprendidas no caso do projeto da plataforma Rede, não é um processo fácil de empreender, é ser empreendedor. Há aprendizagens que se fazem, há erros que se cometem, que temos que os ler exatamente como disseste, como aprendizagem, mas gostava que deixasses também aqui alguns conselhos, alguns... aquilo que é a tua visão também do empreendedorismo em Portugal e alguns conselhos também para as pessoas que desejam também elas próprias seguir o seu percurso, os seus produtos, serviços. Se me permites, eu separaria a coisa em dois temas. Um primeiro, que é em que contexto é que nós aqui estamos, por assim dizer. O outro tem a ver, efetivamente, com a partilha de experiências no que diz respeito ao empreendedorismo propriamente dito. Diria, em relação à primeira, assim, eu costumo, quando falo com as pessoas na minha equipe, e nós fazemos muito acompanhamento às pessoas, nós somos mais de 50 pessoas hoje, portanto, o mais importante da Create são as pessoas, e eu costumo falar sobre uma coisa que é a diferença entre o dar e o oferecer. As pessoas dizem assim, dar e oferecer é a mesma coisa, é diferente, assim. A diferença entre o dar e o oferecer é que eu ofereço uma coisa sozinho. Portanto, eu sozinho consigo oferecer, mas eu só consigo dar se o outro receber. E, portanto, nós aqui estamos para oferecer ajuda. E damos a quem quer receber. Portanto, nós oferecemos uma aplicação, nós oferecemos oxímetros, nós oferecemos a nossa energia, nós oferecemos o nosso tempo. Vamos dar a quem quiser receber. E felizmente temos tido pessoas... Portanto, o nosso sucesso é medido pelo oferecer, não é medido pelo dar.
Não sei se me estou a fazer entender. Sim, Quando claro. quando estás num processo de empreendedorismo, assim, normalmente tu queres atingir, queres fazer acontecer e queres ter uma consequência de uma outra forma. Eu diria que o segredo maior para tu seres empreendedor com sucesso é focar-te no sucesso do outro. O nosso sucesso, seja empreendedorismo social, seja empreendedorismo comercial, por assim dizer, o nosso sucesso é se, como aconteceu, o Continente Online conseguir passar a suportar 6 vezes o volume de negócios que tinha em situação de pico e a plataforma respondeu. As notícias que vieram ao público que não houve capacidade de resposta é porque a logística humana, portanto, não havia pessoas suficientes para entregar as encomendas na casa das pessoas. Mas, do ponto de vista da tecnologia, nós oferecemos uma tecnologia que escalou 6 vezes sem que houvesse qualquer tipo de limitação. Portanto, se tu ofereces excelência, tu vais ter sucesso. Portanto, a excelência do cliente não é a tua excelência. Não é eu achar que tenho uma aplicação muito boa. É nós conseguirmos ter o processo de onboarding de centenas de instituições a ser feita de forma autónoma com autorregistro no site. É nós termos milhares de medições a serem feitas de forma autónoma pelas pessoas na plataforma sem necessitarem de apoio. O sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso, sejam clientes do social ou não. E outra coisa é a resiliência. É assim, nós precisamos de ter uma enorme resiliência, porque perante cada adversidade tu podes desistir ou não desistir e ver nisso uma oportunidade. Quando dizem assim, mas os utentes chegam cá doentes e nós tratamos dos doentes e não... Tudo bem, mas então qual é que é o desafio? Vamos encarar o desafio e a seguir o outro desafio e a seguir o outro desafio e ser resiliente para aguentar esses desafios todos. Não é? E depois, outra coisa também... muito importante, que é ter agilidade. Assim, uma das coisas que eu acabei por não partilhar aqui é, no meio destas coisas todas, nós também tivemos, e veio a público, parte da informação, e nós tivemos, através de uma pessoa que trabalhava no hospital aqui em Lisboa, no São Francisco Xavier, que foi quem ficou de primeira linha do Covid. Quando começou a haver utentes, tinha que haver contactos médicos de saúde pública, telefonicamente, para os utentes, todos os dias. E a primeira ideia que surgiu e que depois convergiu com esta ideia, a primeira ideia foi: vamos fazer uma aplicação para ajudar a que, em vez dos médicos terem que estar a telefonar para os utentes todos que estão com Covid, dão-lhe um token, dão-lhe um código de registro, por assim dizer, e a pessoa, através de uma aplicação, pode ela própria monitorizar a sua temperatura e os seus critérios de saúde, por assim dizer. Ainda nem tínhamos falado de oxímetro. E depois, assim, a SPMS é que trata disso e não sei o que mais, não há espaço aí. E surge outra ideia e com agilidade a gente agarra numa parte de uma ideia e agarra na outra parte de outra ideia, junta, constrói, mas sem agilidade, sem resiliência e sem foco na excelência de serviço ao cliente final, seja ele social ou seja ele empresarial, dificilmente se consegue ter sucesso no mundo do empreendedorismo. Ok, muito obrigado. Acho que são 3 conselhos excelentes e acho que é uma forma também muito boa de terminarmos a nossa muito agradável conversa. Ficávamos aqui a conversar mais um excelente conversador e a tua experiência é muito enriquecedora para quem nos está a ouvir e para nós próprios que estamos também envolvidos nestes processos. E agradecer-te muito, por um lado, aquilo que fizeste e que continuas a fazer, enquanto aburense, enquanto português, enquanto alentejano. E, por outro, agradecer-te muito também em nome da Fundação Jânio de Almeida, do Centro de Inovação Social, a disponibilidade que tiveste de partilhar connosco a tua experiência, a tua história, o teu conhecimento. Só uma nota, força. Se me permite uma nota final de reforço, isto não é a minha experiência, é a experiência de uma equipa de pessoas abnegadas, dedicadas, empenhadas, que na Create e fora da Create puseram toda a sua energia para dar um bocadinho de si para a sociedade.
seja na Create, seja na OutSystem, seja no Hospital do Espírito Santo de Évora, seja na União de Misericórdia, seja na União Distrital, seja na FENACES e nos bombeiros, nas ERPs, todos estiveram e estão a dar um bocadinho mais de si. Eu estou aqui com uma cara em representação dessas pessoas. Não fiz nem mais nem menos do que muitos outros. E agradeço a todos. Sim, eu próprio também fui testemunha da entrega e da abnegada de muitas pessoas também neste período difícil e, portanto, sei bem do que estás a falar, da capacidade que foi de todos se juntarem. Aliás, é algo que eu tiro claramente como aprendizagem e espero que todos nós tenhamos essa capacidade de aprender, pelo menos essa componente da partilha e da colaboração, que foi sem dúvida o sucesso, ou parte do sucesso daquilo que é um pouco sofrimento do nosso povo. Nuno, muito obrigado, um grande abraço e até breve aqui em Évora ou por aqui nas redes sociais e no digital. Continuo a dispor. Tá? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado.